Uma boa tarde a todos os irmãos presentes na casa de ambos os planos e a todos aqueles que nos assistem ou nos assistirão no futuro nas redes sociais. Que todos possamos nos sentir acolhidos nesta casa pelos bons espíritos que nos cercam. Pedimos que os irmãos desliguem os celulares ou os coloquem no modo silencioso para que não haja interferência nos trabalhos da casa. Então, para abrirmos os trabalhos da tarde, façamos a oração do cuidado. Senhor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe seguro. Sob as asas da tua misericórdia, sinto-me protegido. No colo da tua bondade, encontro descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me fragilizado, ajuda-me a ter esperança. Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absolve-me do erro e faze-me renascer do teu perdão. Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. Se eu permanecer caído, dá-me a tua companhia. Seja como for, cobre-me com teu manto de amor. Graças pela tua salvação. Agora, dá-me a bênção que tanto anseio, que assim seja. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então, neste momento, nosso companheiro Darcy fará o comentário do Evangelho. Uma boa tarde a todos, de ambos os planos, que possamos encontrar aqui o esclarecimento, consolo para a nossa caminhada. O tema que nós trouxemos para ser abordado hoje à tarde, ele é relativo ao momento que nós nos voltamos para refletir sobre nossa família, inclusive a nossa casa no próximo dia 12, na quarta-feira que vem às 20 horas, terá uma reunião com esse tema, com a Luciara, que estará dirigindo esse trabalho. Tem o panfleto aqui com um número para inscrições, quem tiver interesse. E dentro desse tema hoje nós vamos abordar a paternidade. Próximo domingo é o Dia dos Pais, e quando nós temos essas datas comemorativas, elas sempre são momentos de refletirmos mais profundamente sobre esse tema, sobre aquele momento. E o que é ser pai? Nós buscamos dentro do Livro dos Espíritos, nesse questionamento que Kardec faz lá na questão 582 e 583 da obra, o que seria ser pai? Ser homem, provedor das necessidades materiais do lar? Por muito tempo a paternidade foi pensada exclusivamente dessa forma.
Tanto que se porventura a mãe viesse a desencarnar e os filhos ainda fossem pequenos, não tivessem ainda maturidade para suas vidas, para conduzir suas vidas, eles eram colocados, distribuídos dentro da família, normalmente, onde famílias com pai e mãe os acolhia e os conduzia pela vida. Esse hábito, esse costume de ver o pai nessa condição, de alguma forma ainda não estamos completamente livres. Não faz tantos anos assim que a mãe das minhas filhas deixou esse plano, e eu ouvi de várias pessoas me questionando com quem ficariam minhas filhas, quem cuidaria das minhas filhas. Eu sequer em nenhum momento cogitei abrir mão desse cuidado delas, que eram adolescentes ainda. Então nós começamos a repensar nesse século XXI essa condição de pai. Pai pode ser o homem, pode ser o provedor do lar, mas hoje essa ideia, esse pensamento de pai ou de mãe já vai bem além disso. Hoje, muitas vezes, os lares são desfeitos e a mãe normalmente fica com os filhos, a maternidade, o cuidado dos filhos, a lei ela sempre prepondera em deixar com a mãe, e a mãe acaba assumindo essa condição de pai e mãe. Hoje, mesmo nas famílias que continuam juntas, a mãe sai, trabalha e ajuda nesse provimento material do lar para que tenham o conjunto, uma condição mais confortável. E o pai hoje também troca a fralda, dá o banho, faz a mamadeira, onde já não existe mais essa atividade distinta do homem e da mulher, ou pelo menos não deve existir. Porque quando Kardec questiona os espíritos se os espíritos têm sexo, a resposta é que não como compreendeis. Ou seja, mais adiante eles complementam, dizendo que nós reencarnamos às vezes na condição masculina e às vezes na condição feminina, para que possamos angariar todas as experiências do homem e da mulher. Então, quando nós pensamos assim, que não temos uma sexualidade definida, que ela é definida só durante a nossa existência aqui na matéria, durante a encarnação, porque a sexualidade aqui tem o sentido da reprodução, da espécie poder se perpetuar sobre a Terra, de possibilitar a reencarnação na conjunção. Então, o homem precisa da experiência feminina e a mulher da experiência masculina. E nessa condição de não ter uma sexualidade definida quando se fala de espírito, por que teríamos que ter atividades próprias do homem e da mulher dentro do lar? A condição do homem, por uma constituição física mais forte, ela deve ser usada para proteger o mais fraco, proteger a mulher nesse sentido físico que eu falo, né, da força física, e os filhos que estão em condições mais fracas fisicamente falando. E a mulher nessa capacidade de cuidar, de amar, de estar atenta, essa forma mais abrangente do cuidado, do amparo que ela tem uma capacidade melhor de desenvolver, com certeza. Mas é mais do que comprovado nesse século de que a mulher também pode ser o pai dentro dessa família, na ausência do homem. Então, o que realmente é a paternidade, se nós não temos essa definição da sexualidade? É uma missão ou é um dever? Ou seria as duas coisas? Os espíritos respondem a Kardec, nesse questionamento, de que é uma missão e um dever.
E que tenhamos muito cuidado nessa condição, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito mais em cuidar dos nossos jardins, é o termo usado pelos espíritos lá na resposta, de aparar as arestas das plantas, deixarem elas bonitas, floridas, para que as pessoas que passam admirem e elogiem, e esquecemos de aparar as arestas de nossos filhos, daqueles espíritos que nos foram confiados como filhos. Que olhemos para eles com esse cuidado que às vezes nós temos mais com uma planta ou com alguma coisa material, com a nossa casa, e esquecemos desse cuidado com eles, porque eles crescerão, terão sua vida, sua independência, farão suas escolhas, usarão do seu livre-arbítrio, mas todos nós que estamos aqui, um dia chegamos aqui com uma bagagem, e essa bagagem para uns ela é um pouco mais pesada, para outros um pouco mais leve, conforme nós formos adquirindo experiências e escolhendo o que nós queremos colocar nessa bagagem. Então, quando nós nos esforçamos nesse cuidado com o filho, principalmente naquela primeira infância, nós chamamos até os 7 anos, nós podemos aparar as arestas, podar essas arestas, como cuidamos das plantas, dos filhos também, para que cresçam mais vigorosos, mais fortes em direção à luz, em direção ao Criador. Então a paternidade ou a maternidade tem essa função precípua desse cuidado, desse aparar arestas, desse direcionamento para a luz, de procurarmos desenvolver neles o crescimento intelectual e moral, principalmente, que às vezes nós relegamos. Nós temos trabalho de evangelização na casa, como a maioria das instituições religiosas tem, e uma dificuldade que nós temos, sempre tivemos, é de manter os nossos jovens aqui dentro do estudo moral. Porque chega uma fase que eles querem estar na escolinha do futebol, no ensaio do CTG e nas coisas da parte material. E os pais não conseguem mais ou não querem mais manter, deixam que eles façam essas escolhas, e isso pode trazer consequências dolorosas, pode-se dizer, no futuro. Porque nós temos que ter esse cuidado, assim como nós fazemos com que eles se dirijam à escola por anos, diariamente, para desenvolver o intelecto, por que não fazemos o mesmo quando é desse sentido da preparação moral para a vida? Por que nós ignoramos e relaxamos com nossos filhos quando eles precisam tanto dessa preparação moral que os fará ter um discernimento, ter escolhas mais propícias para a sua elevação no futuro? Então Deus nos confia os filhos para que conduzamos pelo caminho do bem. Nossa obrigação é o direcionarmos, fazermos crescer pelo caminho do bem, afastando do materialismo. O espiritismo cristão, tem como base principal a elevação moral de seus participantes, de seus membros, e o combate ao materialismo. A única coisa que o espiritismo combate é o materialismo. Nós precisamos das coisas materiais, nós as usamos, mas não podemos permitir que elas nos controlem, que elas nos usem. Nós temos que pensar que nós somos espíritos e devemos viver como espíritos encarnados e não como um corpo material que carrega um espírito. É o contrário, nós somos espíritos habitando temporariamente esse corpo material. Então, se nós fizermos tudo que estava ao nosso alcance, dentro dos nossos limites, pelos nossos filhos, e mesmo assim
quando chegar na idade adulta, que para nós aqui é após os 21 anos, eles fizerem escolhas erradas, comprometedoras, segundo a resposta da questão 583, nós cumprimos com a nossa missão. Porque nós não podemos, se Deus não nos impõe nada, nos permite o livre-arbítrio, nós não podemos continuar impondo a partir da idade adulta, da idade madura, continuarmos impondo a nossa vontade sobre os nossos filhos. Nós apoiamos, nós ajudamos, nós amparamos, como qualquer outro que precise a partir daí. Mas senão nós seremos um obsessor encarnado. Ele tem a liberdade. E se nós fizemos tudo e mesmo assim ele fizer essa escolha, não é responsabilidade nossa mais. Mas se nós fomos relapsos, se nós deixamos eles no esquecimento, entregue a pessoas despreparadas para cuidar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que ganhar dinheiro para deixar a condição material confortável, aí eu estou falhando na minha missão. E quando retornarmos à espiritualidade e tivermos que defrontar com nossa consciência aquele filme que a gente ouve falar popularmente que passa na nossa vida quando retornamos, e nós vermos um filho sofrendo pela minha ausência, por eu não ter amparado, por eu não ter feito o que estava ao meu alcance quando pude, quando devia, eu terei a dor, o arrependimento, o sofrimento junto com ele, porque eu dei causa de alguma forma. E às vezes essas relações tão difíceis dentro do lar, com o filho, com os irmãos, muitas vezes somos nós pedindo para reencarnar novamente junto com eles, para corrigirmos o erro que produzimos naquele espírito. Então, naquela relação complicada que às vezes um pai tem com um filho, pode ser que tenha causa em nenhum outro momento, nenhuma outra existência onde nós fomos ausentes, onde nós não fizemos o que devíamos e ele acabou se comprometendo. E agora é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de refazermos o erro do passado. Não fujamos mais uma vez desse filho difícil. Às vezes, principalmente nas famílias um pouco maiores, aquele filho que já mais maduro, moralmente mais elevado, até se queixa: pai, ou mãe, tu cuida tanto do fulano que só te dá trabalho e esquece da gente. Quem é o mais doente? Quando nós chegamos num pronto-socorro para ser atendido, nós não passamos por uma triagem e recebemos uma ficha de cores diferentes conforme a necessidade de urgência do atendimento. E aqueles que estão mais graves não são os que têm um cuidado mais urgente, mais cuidadoso, porque são os mais necessitados. Então, se nós cuidarmos dos filhos da mesma forma, todos iguais, não estaremos sendo justos, porque cada um é um espírito com necessidades diferentes e pedindo cuidados diferentes. E justamente aquele mais comprometido é o que precisa da maior atenção e do maior cuidado, para que não tenhamos essa responsabilização da nossa consciência quando retornarmos à espiritualidade, como os espíritos nos alertam aqui nessa questão. Então, os filhos têm também o dever para com os pais. Kardec questiona também: só os pais têm todas as obrigações que nós falamos, ou os filhos também têm? E a resposta deles é muito objetiva. O forte deve cuidar do mais fraco. Por acaso, quando nós éramos bebê, quando nós não tínhamos condições sequer de nos alimentarmos, de nos cuidarmos, não sobreviveríamos, quem nos cuidou, quem nos amparou, até que nós tivéssemos essa força, esse discernimento, essa maturidade para vivermos independente deles, nossos pais. Se agora,
porque a vida é uma onda que atinge um pico e começa a descender. Se agora na velhice esses pais não têm a força, o discernimento para poderem sobreviverem sozinhos até o final de sua jornada aqui, será que não é uma obrigação moral dos filhos do cuidado e do amparo, retribuindo aquilo que receberam um dia que graças a eles podem estar hoje onde estão? Então é um dever também, não é uma obrigação, mas um dever que nós temos para com eles também, de nós ampararmos. E Kardec segue nesse questionamento: e se os filhos forem relapsos? Se os filhos ignorarem o seu compromisso, quem deve cuidar desses pais? Agora sem força, sem condições. E a resposta deles é muito forte. Por acaso não somos todos filhos de um mesmo pai? Por acaso nós não somos todos irmãos? Então a obrigação é de nós nos ajudarmos uns aos outros como irmãos, mesmo sem o sangue, pelos laços do amor divino, pela prática da caridade. Se o filho, se a família se ausentou, ignorou, se ausentou, se o Estado não cumpriu com aquilo que se comprometeu em cuidar, nós temos uma obrigação. Nós não podemos usar, porque às vezes a gente vê quem trabalha, quem é do trabalho assistencial, isso é obrigação do prefeito, da Secretaria de Assistência Social, do governador. Se eu posso, se chegou para mim, a obrigação é minha, de fazer aquilo que esteja ao meu alcance. Se o Estado, se o prefeito, seja quem for, não faz a parte deles, eu vou deixar que aquela pessoa pereça se eu tenho condições de agir. E vocês não sabem a grandeza que é um trabalho assistencial. Eu estou olhando para uma pessoa muito importante aqui na minha frente, nesse trabalho, que com certeza ela recebe uma força imensa em cada um que ela serve, que ela ajuda, além das paredes dessa casa, que o trabalho dela não tem a fachada, o rótulo de espírita, mas o trabalho que vai a quem precisa, na hora que precisa, do jeito que ela consegue. E isso nos fortalece. Isso é o amor, a gratidão dessas pessoas que a gente pode acalentar o coração na hora difícil. Não tem dinheiro que nos pague. A gente brincava com uma irmã querida também, que já não está mais em nossa comunidade, mas vocês muitos conhecem, a Nilda. A Nilda tinha problemas de saúde bem sérios. E a gente brincava com ela, que dizia que tu só está encarnada porque a espiritualidade precisa de ti aqui, nesse trabalho assistencial tão grandioso que tu faz. E ela dizia que achava, de repente é por isso mesmo, então eu não posso parar, porque se eu parar me chamo. O amor que ela tem, que ela continua nesse trabalho lá em Flores da Cunha, nesse trabalho assistencial, nesse trabalho de amor, por aqueles filhos que não tem quem cuide, que o Estado não cuida, que as secretarias não cuidam. E isso que nos move, isso que nos fortalece para continuarmos, às vezes mesmo com nossos corações sangrando, mas poder secar a lágrima daquele outro que está ao nosso lado. Isso é paternidade de verdade. Isso é maternidade. Gerar a vida, todos os animais fazem isso. O ser humano se diferencia no amor que tem por sua prole, por seu filho, no cuidado que tem por ele, e seu filho na gratidão que tem pelo pai. Podemos pensar, às vezes a gente ouve no nosso trabalho do diálogo, meu pai e minha mãe me abandonou, me ignorou, não foi um exemplo, teve uma vida. Por que eu estou aqui? Ele falhou, ele errou, ele perdeu a oportunidade do mérito de
te ajudar é dele, o comprometimento é dele com a espiritualidade. Mas eu só estou aqui, todos nós estamos aqui, porque um dia 2 espíritos resolveram me permitir que nascesse nesse mundo, me dar a vida. Agora, o que eu vou fazer com essa vida que eles me deram é responsabilidade minha. Não é porque eles foram relapsos que eu vou desviar e destruir a minha vida e as minhas escolhas. Eu posso estar terceirizando, posso estar tentando justificar as minhas falhas, colocando a culpa neles, em terceiros. Nós fazemos muito isso. A culpa é da sociedade, é do meu companheiro, da minha companheira, sempre do outro. Mas o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida? Eles me deram a vida. Sem ela, nada mais existiria aqui. Façamos o nosso melhor nessa oportunidade de vida que nos foi dado. Como educar um filho? É difícil, é muito difícil. Não vem manual, não vem regras. É fácil quem está de fora, mas quem vive o dia a dia, o desafio do dia a dia. Mas tenho certeza que uma das melhores formas ainda de educar o filho é pelo nosso exemplo de procedimento. Aquele faz o que eu digo e não faz o que eu faço, para o filho não funciona. Pode ter certeza que não funciona. Faz o que eu faço. Dê o exemplo. Eu dizer para o filho que ele brigar com ele porque ele chegou da balada embriagado com a turma, mas no fim de semana eu me reuni com meus amigos, fazer um churrasco e beber toda a cerveja que eu tinha no freezer, na geladeira. Que exemplo eu tenho, que moral eu tenho para cobrar dele? Minhas filhas uma vez me questionaram: pai, eu nunca te vi embriagado. Eu disse: mas por que deveria? Porque a maioria das pessoas fazem. Mas vocês não são a maioria, nós não precisamos ser a maioria. Nós estamos num mundo de expiação e prova, onde a maioria, 2/3 da humanidade, ainda vive em erro, e erro profundo e erro grave. Então, nós seguirmos a maioria é nos acomodarmos no erro. Aquele que se sente na minoria, nos grupos minoritários, pode ter certeza que está nos melhores grupos. Porque é nas grandes multidões que está o baixo nível, na maioria das vezes, o baixo nível de moral e intelectualidade. Hoje ainda comentava sobre obras, sobre livros, que eu não leio livros best-seller. Eu gosto da leitura, todo espírita gosta de ler, mas não leio best-seller com esse princípio. Todo livro que tem várias edições, milhões de vendidos, ele é um livro que conseguiu penetrar na maioria das pessoas. E se a maioria tem uma capacidade evolutiva ainda inferior, ele não pode ter conteúdo elevado. Ele tem que ser pobre de conteúdo. E hoje a gente observa obras como as obras de Dan Brown, por exemplo, que vendeu milhões pelo mundo, todas elas. São livros espessos, com muito conteúdo, com uma capacidade de escrever grandiosa que Dan Brown tem, que te prende na leitura. Eu li um, achei que eu não tinha entendido, peguei um segundo, li também, e percebi que ele te prende por aquela infinidade de páginas para chegar lá no último capítulo e te dar uma conclusão positiva. Não tem conteúdo, é vazio de conteúdo, com a maioria das pessoas ainda no mundo. Não nos preocupamos se nós vivemos em pequenos grupos, se nós temos poucos amigos, se nós temos apenas o grupo familiar, porque ali pode estar o que mais precisamos para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então é nesse sentido que gostaríamos que nesse domingo, ou em todos os dias, mas mais nesse domingo, Dia dos Pais, pudéssemos refletir mais sobre o nosso compromisso
como pai, como educador, como provedor também, mas independente se eu seja o homem ou a mulher, a dadada que assumiu o cuidado daquela criança, a educação da criança, aquela cuidadora da creche, onde a criança hoje muitas passam o dia com ela, tenhamos um cuidado grande nesse sentido também, com quem estamos deixando na nossa ausência para o trabalho. Será que essa pessoa está passando os cuidados morais que eu gostaria de passar para eles? Porque, na verdade, são eles que estão fazendo essa formação moral. E nós teremos só alegrias quando os filhos crescerem, chegarem à idade adulta, essas responsabilidades cessarem e eles puderem ser os nossos melhores amigos que nós temos em nossas vidas. Que Deus nos ampare e nos abençoe sempre.